Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 30 de julho, e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo. Hoje o nosso vídeo pós-jogo. Sim, o Botafogo jogou ontem às 7 horas da noite, né, contra o Bragantino, a primeira partida da Copa do Brasil, das oitavas de finais da Copa do Brasil. E o Botafogo saiu vencedor por 2-0. Você sabe, aqui no nosso vídeo pós-jogo, nós não costumamos fazer análises individuais, a menos que seja extremamente necessário. Mas, em alguns casos, a gente faz também uma contextualizaçãozinha em virtude de algum jogador que tenha sobressaído ou que tenha sido ali aquém, né, daquilo que é esperado. Mas nós não costumamos fazer isso, é muito raro. Bom, então o Botafogo jogou ontem contra o Bragantino. E você sabe, você lembra, nós colocamos aqui, né? Não desses dois lados, se não me engano é aqui, fica aqui desse lado. A escalação do canal. E você lembra que nós colocamos o quê? John, Vitinho, Caio Fernando, Alexandre Barbosa, Alex Telles, Alan, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Montoro e Arthur Cabral. Bom, mas é como eu falo, essa é a escalação do canal. Muitas pessoas gostam de botar provável escalação, né? Aí fica aquela confusão, porque quando chega lá na hora, e eu vi isso quando saiu a escalação oficial, eu estava inclusive vendo uma live e o nosso amigo da live, ele ficou assustado assim. Não é um assustado de preocupação, mas todo mundo ficou assustado. E eu também fiquei assustado quando eu vi a escalação, porque o Botafogo na realidade entrou com John, Vitinho, Caio Fernando, Alexandre Barbosa e Cuiabano no lugar do Alex Telles. Ele preferiu botar Cuiabano. Newton ao invés do Alan, essa era também uma dúvida. Newton no lugar do Alan. Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Montoro e Arthur Cabral. Bom, esse foi o time que iniciou a partida de ontem. Mais uma vez, vou repetir. John, Vitinho, Caio Fernando, Alexandre Barbosa, Cuiabano, Newton, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Montoro e o Cabral. Você sabia que todos esperavam ali que houvesse uma dúvida entre o Savarino e o Joaquim Correia. Realmente, quase que 100% dos nossos amigos da mídia, né, optavam na oportunidade pelo Savarino, por mais uma oportunidade ao Savarino. Assim foi feito. Mas colocavam que o titular seria o Alan, embora tivesse ali também alguma dúvida, e o titular da lateral esquerda, o Alex Telles. Bom, então o Botafogo entrou com esse time. E esse time começou ali um pouco desgarrado, né? O Bragantino, naquele momento, conseguia, no início do jogo, é lógico, conseguia ali fazer algumas transições com melhor qualidade que o Botafogo. O Botafogo custou um pouco a encaixar, né, como chama hoje, encaixar a marcação. Começou a encaixar a marcação lá para os 20 minutos. O Bragantino teve um bom momento, não foi domínio. O Botafogo não foi dominado em momento algum por qualquer adversário que a gente tenha jogado. Mas o
o Bragantino começava ali a fazer ali suas investidas com mais sucesso. Era assim, quando ia no ataque, conseguia concluir. O Botafogo, quando ia no ataque, não conseguia concluir. Então o jogo ficou, embora equilibrado, o Bragantino com melhores opções, melhores oportunidades. E aí o Botafogo foi se acertando. Como eu falo, o nosso setor defensivo é muito forte, é muito bem estruturado. Daí você vê o Vitinho sendo cogitado, né, para retornar lá para a Inglaterra. Você vê o Cuiabano com várias propostas, mas graças a Deus não foi à frente também. Inclusive o Alexander Barbosa também já foi cogitado, o John cogitado. Todos os nossos jogadores do setor defensivo têm bom mercado. O Caio Pantaleão joga muito, esse cara, Caio Pantaleão. Joga muito. Caio Fernando Pantaleão, agora ele não liga mais. Inclusive botou na camisa o Caio Pantaleão. Então, o nosso setor defensivo é muito bom. É muito bom. É bem sólido. O adversário, lógico, como em qualquer jogo, sempre tem uma bola ou outra que o John é obrigado a fazer uma defesa muito boa. E daí a utilidade, a importância do John para o futebol, para o jogo do Botafogo. Qual é a importância dele? É que na hora que precisa fazer a defesa difícil, ele faz. Ele faz. O John dificilmente faz. Você viu ali algumas falhas no jogo, aí o outro. Jogos até importantes, mas sem muito interesse do Botafogo. A realidade foi essa. Esses jogos que o John falhou, não tinha muito interesse do Botafogo nos jogos. Então, não vamos dizer que ele é perfeito, mas é um goleiro muito importante para o Botafogo. As defesas difíceis, o que precisa fazer para salvar o resultado, ele faz. Ele está sempre bem posicionado, ele tem explosão na hora de sair do gol, ele tem qualidade na hora de fechar um ângulo, tem muita elasticidade, muita agilidade. Então é um goleiro que realmente faz a diferença no elenco, para um elenco. Então a nossa defesa ficou muito sólida, estava muito bem. Alexandre Barbosa muito bem, Caio Pantaleão excelente. O Cuiabano também muito bem. Os dois volantes, o Newton e o Marlon Freitas, começaram um pouco no início, um pouco desentrosado, né, por desentrosamento, a sucumbir um pouco por conta das investidas do Bragantino. Mas aí eles foram se acertando e esse setor também ficou estabilizado. Esse setor ficou estabilizado. E lá na frente nós vimos o Arthur retornar, né? O Arthur retornou muito bem. O Arthur retornou muito bem, fazendo muitas jogadas, fazendo muitas transições com o Vitinho, Numa dessas transições, inclusive, saiu o gol do Botafogo, onde o Vitinho recebeu a bola em velocidade na linha de fundo, cruzou para trás, e aí o Montoro, que vinha fechando pelo lado esquerdo, conseguiu concluir com tranquilidade, mas com muita eficiência. E aí o Montoro faz o seu primeiro gol. Fiquei muito feliz com o gol do Montoro, porque é um jogador também extraordinário. É um jogador espetacular. Álvaro Montoro ele tem raça. A raça argentina está dentro do Montoro. Ele disputa muitas bolas. Ele recupera muitas bolas. É realmente um jogador diferenciado. Só faltava o gol. E falta um pouco também concluir um pouco mais de fora da área. O que eu falava também, o Savarino, ele voltando, ele conclui bem de fora da área. Então o Savarino ali, completando ali o trio, né, Arthur, Savarino, Montoro,
ficou um trio que levou muita ofensividade. E quando eles começaram ali a se entender melhor, o Savarino e o Arthur, e principalmente o Savarino, começaram a concluir mais de fora da área, né? Então nós tivemos mais conclusões a gol, nós tivemos mais oportunidades. Então o Botafogo começou a acertar mais. O Arthur Cabral fazendo o papel ali de pivô. Nós sabemos que ele não é um jogador de velocidade, de muita mobilidade, embora ele tenha participado bastante ali dos movimentos do setor do ataque. Ele tenha disputado muitas bolas, ele tenha concluído muitas bolas, muitas jogadas, mas ele fez ali um bom papel. Ainda no primeiro tempo, o Botafogo conseguiu o seu segundo gol. E um lance interessante. O que aconteceu? A bola estava saindo para uma jogada do Botafogo. A bola estava sob o controle do Botafogo. E num passe errado, o jogador do Bragantino já ia levando a bola em jogada individual para dentro da área. O Barbosa conseguiu cortar a bola, acionou o meio-campo, que rapidamente acionou o Cuiabano pelo lado esquerdo. E o Cuiabano, em velocidade, que ele tem muita velocidade, ele foi pelo lado esquerdo. E o Barbosa, que tinha feito a interceptação do lance, que tocou a bola no primeiro momento para o jogador do meio campo que acionou o Cuiabano, o Barbosa continuou ali. Eu ainda pensando assim que aparece o Barbosa correndo, eu falo, pô, esse Barbosa vai acabar dentro da área. Eu falo, cara, esse cara tá correndo tanto que vai acabar dentro da área. E o Cuiabano foi também. E aí o Cuiabano levanta a cabeça, vê que o Barbosa tá ali, entrando entre os zagueiros e faz um cruzamento perfeito, né? Aquele cruzamento à la Cuiabano. É um cruzamento muito forte. Dessa vez ela veio na altura ideal. E simplesmente o Barbosa cumprimentou. Foi um chute do Barbosa, um golaço. Foi um golaço pela obra. Pela obra e pela cabeçada também. Foi uma cabeçada muito bonita de um jogador que no momento normal de um jogo não estaria ali naquela situação. Porque ali é uma situação mais para o centroavante, mais para o meia, né? O meia ofensivo, né? Aquela é a jogada que quem puxa a velocidade, quem acompanha a velocidade do lateral, é esses jogadores mais de frente. Mas não, o Alexander Barbosa, ele veio lá de trás, acompanhando na velocidade, engatou a quinta, e chegou ao gol, o segundo gol do Botafogo. Inclusive está passando aqui, ó, na Record, eu tô vendo aqui, a televisão minha tá aqui, ó, na minha frente aqui, tá passando aqui o gol agora do Montoro, tá passando aqui os lances. Então, muito interessante. Mas eu já vi, né? Então, e tá tendo aqui a corroboração, olha lá, tá vendo até o Barbosa correndo ali. Agora o segundo gol do Botafogo. Então, cara, toda a imagem tá corroborando com o que eu tô transmitindo para você. Então o Botafogo, ele se saiu muito bem. O Botafogo se saiu muito bem. Todas as fases trabalharam com sintonia, né? Com sincronismo também. As transições, elas começaram a funcionar melhor. O Savarino já jogou bem melhor. O Arthur, que realmente fez muita falta no jogo passado contra o Corinthians, entrou muito bem. E o Montoro, cara, é um monstro. Esse garoto é um monstro. É muito bom jogador, né? Muito bom jogador. O técnico, o David Ancelotti, ele fez algumas substituições. A primeira substituição que ele fez foi colocar o Alex Telles. Ele começou com essa substituição ali por uns 20 minutos, 16, 17 minutos. Ele colocou o Alex Telles no lugar do Cuiabano. E aí o jogo foi se desenrolando.
E ele veio e fez as substituições, colocando o Natan, no lugar inclusive do Arthur Cabral. Como eu falava, cara, vai colocar o Natan, coloca ele meio que num falso 9, quando as linhas estão abertas, que ele pode ali buscar um contra-ataque. E na primeira jogada do Natan foi realmente num contra-ataque, que ele chutou e o goleiro do Bragantino, o Cleiton, né, defendeu muito bem. Então o Natan, na primeira jogada dele, já num contra-ataque, ele conseguiu finalizar gol. Mas ele entrou no lugar do Arthur Cabral. No segundo momento, o técnico colocou também o Joaquim Correia. Colocou o Joaquim Correia e o Matheus Martins. Colocou o Joaquim Correia e o Matheus Martins. Tirou o Arthur e tirou o Savarino, mantendo o Álvaro Montoro. O que acontece ali? Quando entrou o Joaquim Correia, aí o Natan saiu do lado do centro do campo, que ele entrou como centroavante, e aí entrou o Joaquim Correia, e o Natan foi para a ponta esquerda. O Matheus Martins ocupou a ponta direita, e assim se deu o jogo do Botafogo, né? Eu não sei se entrou mais algum jogador no lugar do Montoro, eu não sei se o Montoro saiu ou se foi até o final, agora não me recordo direito. Mas essas 4 substituições aconteceram. E aí, dentro dessas 4 substituições, como é natural, o Botafogo perdeu um pouquinho de desempenho, né? O desempenho do Botafogo caiu um pouquinho. Mas não que o Bragantino tenha sido dominante, tenha dominado o Botafogo nesse período de tempo. Não dominou o Botafogo. O Botafogo não correu risco, pelo contrário, continuou atacando. O Joaquim Correia teve um pouco de dificuldades ali naquela transição, ali naquela situação. O Matheus Martins fez jogadas individuais, mas ainda sem ritmo, né? Não está buscando as melhores jogadas. E o Natan Fernandes a mesma coisa. Pelo lado esquerdo, ele joga melhor, mas ele ainda busca jogadas equivocadas, né? Esses jogadores ainda não estão tendo uma leitura, né? Uma leitura correta daquilo que está se desenhando dentro do jogo. Mas tudo, cara, falta de ritmo, tudo falta de minutagem. E isso vai acontecer naturalmente com o decorrer do campeonato. Você sabe, o Joaquim Correia, ele veio de outra liga, né? Veio de outro estilo. Então, às vezes, a adaptação, ela demora um pouco mais. Eu sei, a gente sempre imagina que o jogador vai chegar, vai vestir a camisa e vai desempenhar um futebol extraordinário. Nem sempre isso é assim. O ideal era que fosse, né? Mas nem sempre é. Um jogador se adapta mais rapidamente e o outro com uma lentidão maior, né? Com mais lentidão. Demora um pouco mais a embalar. Mas eu vi o Botafogo ontem executando a intensidade que o David Ancelotti requer do grupo. Eu vi mais finalizações, mas ainda estou sentindo a falta de um jogador mais presente dentro da área quando o Botafogo chegar na linha de fundo. No gol do Barbosa, você vai ver que tem o Barbosa, tem o Arthur Cabral e tem mais um jogador. Então a defesa se confundiu. O Barbosa conseguiu entrar livre para fazer. O cruzamento foi muito bem feito pelo Cuiabano. Então ainda sinto a falta de um jogador a mais dentro da área quando a bola é cruzada para o centroavante ou para quem estiver lá, né? Mas o Botafogo vai acertar, tenho certeza que o David Ancelotti também está pensando nisso. Então, o nosso vídeo pós-jogo é isso. Botafogo 2, primeiro jogo da Copa do Brasil, o segundo jogo agora terça-feira novamente lá em Bragança Paulista.
né? Então vamos aguardar. Celcinho é meu nome, canal Botafogo Sem Mimimi, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, dá like e saudações alvinegras.